quero que você entenda o que estão falando aí do orçamento secreto, quer dizer, não estão só falando, foram obtidos documentos. Existe o orçamento da União, né? O orçamento da União é um documento público, e o que o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, descobriu, ele juntou 130 documentos, 130 ofícios solicitando a um determinado ministério, se não me engano, do Rogério Marinho. Não sei se isso, na verdade, não sei se o jornal Estado de São Paulo obteve isso junto ao ministério do ministro Rogério Marinho ou do ministro Onyx Lorenzoni. Né? Parece que foi junto ao ministro, enfim, aos funcionários lá do ministério do Rogério Marinho. Solicitações de deputados, e de um deputado, com certeza, o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e do do presidente anterior do Senado Federal, Davi Alcolumbre, solicitando ao Ministério, porque quando você aprova o orçamento, os recursos são alocados nos ministérios, solicitando ao Ministério do ex-deputado Rogério Marinho, comandado pelo ex-deputado Rogério Marinho, a liberação de recursos do orçamento para municípios que não estão nos estados deles, o que é muito esquisito. O que é do jogo, né, quando a gente fala de orçamento, né, e quando fala de votação no Congresso Nacional? O que é do jogo é o seguinte: o deputado coloca um recurso no orçamento, em geral para o seu município, para o seu estado, certamente para o seu estado, nunca para fora de seu estado, mas na maior parte das vezes no município em que ele é mais votado ou que ele quer votos, né? O governo libera esse recurso caso o deputado vote nas proposições do governo, a favor das proposições. Isso é do jogo, né? Agora, o que é esquisitíssimo, né, o que está acontecendo, né, é do jogo, e aí o recurso é liberado, vai lá para a obra, enfim, o recurso é executado lá para a benfeitoria que o deputado ou o senador alocou lá o recurso. Agora, o que é muito estranho? Um senador do estado do Amapá ou um senador de Alagoas solicitar para o Ministério a liberação de recursos para o município, sei lá, o município Padre Bernardo, em Goiás. Parece que são pouco mais de 200 milhões de solicitações do senador Davi Alcolumbre e pouco mais de 100 milhões de solicitações do deputado Arthur Lira, né? E tudo isso hoje é mapeado, né? Foi para comprar trator, ou comprar isso, comprar aquilo, bens, né? Que têm um determinado valor, e a alocação de recursos foi muito maior. Então, quando não é para um estado de seu interesse, quando não é para um município de seu interesse, né, fica sempre a suspeita que aquele recurso não foi ou não vai ser aplicado para o que está escrito lá, para o que foi destinado, e que aquele recurso, de alguma maneira, foi desviado, né? Então é isso que está em jogo nessa coisa do orçamento secreto. Isso foi descoberto, né? Isso é material, porque a disputa interna vai ser muito grande, mas é claro que isso é um material para uma CPI, né? Para uma CPI, para investigar o que aconteceu. Não tem a menor dúvida. Não significa que vai acontecer a CPI, mas certamente o Ministério Público não vai ficar quieto diante disso, né? Isso daí vai ter consequências. Não estou dizendo que vai prender, etc., mas serão pegos. Isso acontecia na época dos anões do orçamento. Entra na internet, procura anões do orçamento, deputado João Alves, já faleceu há algum tempo. O João Alves tinha recursos que ele pedia por ofício, né, e solicitava para liberar. Então, um deputado queria, né, matricular seus filhos numa escola em Brasília, caríssima, e conseguia algum recurso do orçamento para isso. Eu falo isso com muita naturalidade, é claro que isso é um absurdo, né? Isso não faz parte, hoje, que eu saiba, isso não está no regimento da Câmara, nem do Senado. É um absurdo, né? Os políticos, eu sempre venho aqui, tem vários vídeos, vocês sabem, né? Mostrando que a justiça brasileira funciona numa lógica muito própria, né? Numa lógica sem limites, quer dizer, ela não é limitada pela lei. Os políticos também, quer dizer, né, quando a gente fala, olha, e a sociedade brasileira, nós brasileiros, com frequência, nós agimos sem o limite da lei, nós não nos autolimitamos pela lei. A gente sabe que tem uma lei, uma regra, mas a gente diz, não, no meu caso eu não vou seguir, né? Isso é generalizado na sociedade brasileira, né? Os políticos nos representam assim. Olha, veja o que está acontecendo na Codevasf, né? Codevasf é uma companhia
relacionada aos municípios do Vale do Rio São Francisco, depois adicionaram o Rio Parnaíba, que passa lá no Maranhão. Quando o Davi Alcolumbre era presidente do Senado, foi aberto um escritório da Codevasf em Macapá. Macapá é banhada pelo Rio Amazonas, está praticamente na foz do Rio Amazonas. Quer dizer, não tem nada a ver com o Rio São Francisco, não tem nada a ver com o Rio Parnaíba. No governo Bolsonaro, então, o que a Codevasf foi feita para beneficiar os municípios, inicialmente, os municípios ribeirinhos, ela começou, sei lá, com 200, 300 municípios, já foram adicionados milhares de municípios. No governo Bolsonaro foi adicionado mais 1.000 municípios, 1.000 municípios para a Codevasf. Então, tudo isso está acontecendo, e o que a gente consegue fazer contra isso? Nada. O máximo que estamos aqui estou eu aqui esclarecendo para você esse acontecimento. Esse problema do orçamento, o orçamento secreto, é um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo, conceitualmente idêntico ao da Codevasf. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque nós temos um governo fraquíssimo, Bolsonaro é fraquíssimo, as pessoas diziam, ele vai dar golpe, vai dar golpe, vai dar golpe. Eu o tempo inteiro disse, não vai, não vai. Nossas instituições democráticas são sólidas o suficiente para impedirem o golpe de Bolsonaro. E tanto é que ele nem tentou, nunca tentou. E o que aconteceu? Aconteceu o oposto. Ele está na mão do Congresso, ele tem que fazer tudo que deputados e senadores exigem dele. Adicionar 1.000 municípios como beneficiários da Codevasf. Veja, isso é uma bagunça, uma verdadeira bagunça. Por que um presidente faz isso? Porque se ele não fizer isso, o Congresso tira o tapete dele. Ele não tem apoio, não tem partido político, não tem nenhum apoio no Congresso. Essa coisa do orçamento secreto é a mesma coisa. Os políticos vão lá e dizem, olha, vamos montar isso aqui que o Bolsonaro não vai ter o que falar. Ele vai ter que aceitar isso aqui. Se ele for para cima da gente, vai ser problema dele. Ele não tem apoio, ninguém mais o tolera. E isso vai dar problema, inclusive, com outros deputados que apoiam Bolsonaro, que defendem Bolsonaro e que estão fora desta farra do orçamento, enfim, do orçamento secreto. E esses deputados vão chiar, a gente não sabe qual a consequência que isso vai ter. Então, não, libera recurso para eles vão chiar até o dia que liberarem recurso para eles. Pode ser, ou pode não ser, pode ser que tenha deputado ou um grupo de deputados que queira levar isso adiante. Vamos ver. Agora, é evidente que este fenômeno ocorre porque o governo Bolsonaro é um governo fraco. Se não fosse um governo fraco, não estaríamos vendo isto. Então, o que está acontecendo? Todo mundo tinha imaginado o pior possível em termos de fechamento do regime e o que está acontecendo é a velha e boa tradição clientelista, patrimonialista brasileira. O Bolsonaro caiu naquele redemoinho irresistível, fortíssimo do patrimonialismo brasileiro. Ou ele se adequa a esse sistema de lidar com os recursos públicos no sentido amplo, ou ele, não vou dizer cai, não se trata, eu acho até que agora, talvez se toda essa crise que está ocorrendo agora, estivesse ocorrendo mais distante, se bem que, olha, eu sempre disse, tem vários vídeos meus, já faz tempo eu não faço vídeo sobre o impeachment, uma das demandas para que ocorra o impeachment, uma das variáveis que tem de estar presente é a má avaliação do governo por um período, a má avaliação mesmo, muito forte. E não ocorre no governo Bolsonaro, ele tem 25% de ótimo e bom hoje. Ele teria que ter 10% de ótimo e bom, teria que cair ainda muito mais do que ele já caiu. Todos nós vivemos nas nossas próprias bolhas. Eu pertenço, digamos assim, a uma bolha... A gente tem contato com gente de outras bolhas, mas uma bolha crítica a Bolsonaro. Então, as pessoas dentro da minha bolha têm dificuldade de compreender por que Bolsonaro se sustenta. Já na bolha que o apoia Bolsonaro, as pessoas lá têm dificuldade de compreender porque tem tanta gente contrária a Bolsonaro. O perfil dessa figura contrária a Bolsonaro é uma pessoa mais de elite, que depende pouco do governo para viver, tem seu próprio negócio, não quer que o governo enche o saco, às vezes um pequeno empreendedor, às vezes não tão pequeno assim, eu estou dizendo o núcleo duro, e que diz, olha, tá ótimo, o governo não está enchendo o saco da gente, o governo faz lá o discurso dele liberal, ainda que não consiga, ou não queira, ou não venha tomando medidas efetivamente liberais,
ele não me enche o saco, não é como outro governo que ficava o tempo inteiro fustigando o empresário, querendo aumentar impostos, etc, etc, etc. Simplesmente é uma argumentação e ele está lá defendendo uma pauta que eu tenho uma certa identidade. E aí a pessoa aprova Bolsonaro. Né? Aqueles que aprovam um governo alternativo a Bolsonaro, né, tem aquela coisa, olha, o pobre precisa do governo, o rico não. O pobre precisa mais do governo. O governo é um apoio, é um auxílio ao pobre, que aquele que tem recursos precisa menos. É nesse sentido que é possível compreender, digamos assim, os apoiadores de Bolsonaro. Mas vamos lá, né? Nós temos esses possíveis escândalos em breve. Né? Hoje o que chama atenção, essa semana, as próximas, talvez os próximos meses, é a CPI da pandemia e da Covid, porém, né, pode ser que esse problema do orçamento mais Codevasf venha a eclodir com mais força daqui para frente. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de YouTube.